na igreja de Corinto, o camarada recebia o dom de revelação, aí ele chegava em alguém que havia recebido o dom de línguas e dizia o seguinte: você tem um dom de revelação? Não, eu tenho. Ganhei de você. Ha! E é assim que acontecia. Você é do time do irmão Paulo? Não, eu sou do Pedro. Eu sou do Paulo, ganhei de você. Então, era uma igreja difícil. Era uma igreja cheia de pessoas complicadas, cheia de pessoas difíceis. Como é que você lida com um problema desses? Como é que você resolve um problema desse? Você tem que ensinar as pessoas. Você tem que fazer as pessoas pensarem. E é isso que o apóstolo Paulo faz. Olha o que ele fala. No versículo 1. Ele diz: eu vou mostrar qual deve ser a prioridade de vocês. Vocês estão entendendo tudo errado. Cristianismo, de acordo com vocês, é se gabar dos dons. Mas deixa eu mostrar o que é cristianismo para vocês. Olha o que ele diz no versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Paulo está mostrando que o amor é superior aos dons, do versículo 1 ao 3. Ainda que expressa uma possibilidade de, ainda que eu tivesse o dom de falar todas as línguas dos homens e as línguas dos anjos. Aí você pergunta assim: então, mas os anjos na Bíblia, eu percebo que eles falam as línguas dos homens, mas deve haver sim uma linguagem entre eles, porque Paulo diz que foi ao terceiro céu, ouviu coisas que são indizíveis, que a palavra é insuficiente, que torna a palavra insuficiente para expressar. Então deve haver, se Paulo está falando ainda que eu falasse as línguas dos anjos, então logicamente deve haver uma linguagem entre eles. Mas ainda que eu tivesse a capacidade de entender a língua dos anjos, e ainda que eu tivesse a capacidade, o dom de falar qualquer idioma, sem amor eu seria o quê? Você seria apenas um barulho. É isso que Paulo fala. No versículo 2 ele diz: ainda que eu tenha o dom de profecia. Fantástico, eu poderia ligar para o Obama e falar: Obama, eu tenho um dom de profecia e estou profetizando que esse ano vai ter uma guerra em tal lugar e vocês precisam intervir. Gente, olha que interessante seria esse dom. Aí ele diz: e saiba todos os mistérios. Chega num congresso e fala: vocês têm algum problema com o texto da Bíblia? Fala comigo que eu tenho um dom, sei todos os mistérios da Bíblia. Fantástico esse dom. E depois ele diz: e tenha todo conhecimento. E ainda diz: e tem uma fé capaz de mover montanhas. Não é impossível você ter uma fé capaz de mover montanhas. Não é impossível. Ele está falando: ainda que isso pode acontecer, eu não tenho essa fé. Mas o Paulo está dizendo: ainda que eu tivesse isso, ainda que eu pudesse prever os acontecimentos do futuro, falar com uma boca do próprio Deus, sem amor, porque ele diz ainda, e tivesse uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada seria. Paulo não está dizendo: se eu tivesse todos esses dons e não tivesse amor, eu seria uma pessoa que precisa melhorar um pouquinho. Não, ele não está dizendo isso. Se eu tivesse todos esses dons e não tivesse amor, eu seria uma pessoa difícil, que precisa de um pouco mais de maturidade. Não, ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo? Se você tivesse todos esses dons, sem amor você é um nada. Você é nada. Paulo não está dizendo: vamos varrer os dons para debaixo do tapete, vamos nos amar, porque os dons não são importantes. Paulo não está dizendo isso. Ele está dizendo que os dons são importantes, mas eles devem ser exercidos nesse contexto do amor. O amor tem que ser a motivação por detrás de todos os dons. Então Paulo nos mostra que o amor é mais importante que os dons. No versículo 3, ele começa a falar que o amor é mais importante que as obras de caridade. Mas antes da gente falar do versículo 3, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu vou descer aqui e quebrar o protocolo um pouco. Irmão, deixa eu escolher alguém aqui. Querido, qual que é a coisa mais importante que você tem que fazer amanhã? A coisa mais importante. Rapidinho. Pensa rápido. Vamos lá. A coisa mais importante, Dani, que você tem que fazer amanhã. Gente, vamos rápido. Irmãos, Leia, a coisa mais importante que eu tenho que fazer amanhã. Gente, ninguém. Deu uma amnésia agora. Pastor Fabiano, a coisa mais importante que você tem que fazer amanhã. Trabalhar. Aldinei, a coisa mais importante. Resolver os problemas. A coisa mais importante, querido, que você tem que fazer amanhã. Trabalhar. Alessandro. Trabalhar. Thiago. Trabalhar. Não tem ninguém que fala orar aqui, não tem crente aqui, não? Brincadeira. Mas deixa eu dizer, eu tenho que orar amanhã. Olha só. Sabe qual que é a coisa mais importante que eu tenho que fazer amanhã? Respirar.
Porque se você não respirar amanhã, você não vai orar, você não vai trabalhar, você não vai resolver os seus problemas. Então o amor na vida do cristão é como respirar. Meus queridos, meus diletíssimos, é a coisa mais importante. Agora veja bem, guarde isso aqui no seu coração. Você pode ser um cristão e não ter nenhum dom, e não ter descoberto o seu dom. Você pode ser um cristão e não ter nenhum dom ainda, mas você não pode ser um cristão se você não ama, porque o amor é a coisa mais importante. Aí ele começa a dizer que o amor é superior não apenas aos dons, mas no versículo 4, no versículo 3, o amor é superior às obras de caridade. Olha o que ele diz no versículo 3: ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, entregue meu corpo para ser queimado. Agora, como é que você... Gente, pensa nesse texto. Se eu estivesse conversando com Paulo, se eu estivesse segurando a carta na frente dele, Paulo, deixa eu falar uma coisa para você, acho que você errou aqui. Paulo, como é que é possível uma pessoa dar tudo que tem, entregar o corpo para ser queimado e não amar? Paulo, será que você estava se sentindo bem quando escreveu esse texto? E Paulo diria o seguinte: Edom, é possível você dar tudo que você tem com a motivação de ser glorificado, como os atores de Hollywood fazem. Eles dão milhões para quê? De repente é só para se promoverem. E aí ele diz: ainda que eu dê meu corpo para ser queimado, porque no começo da igreja, como os mártires estavam entrando para a história, o camarada via aqui e falou: eu quero entrar para a história também, eu vou entregar meu corpo para ser queimado. Para quê? Por causa de Cristo? Por causa da causa do meio cristianismo? Não, porque ele queria entrar para a história. A motivação não era o amor. Então, ainda que eu faça tudo isso, sem amor nada me valerá. Então nós vemos, vamos recapitular aqui: o amor é superior aos dons. Segundo, o amor é superior às obras de caridade. Nós temos que fazer essas coisas, mas a nossa motivação deve ser o amor. Agora Paulo nos mostra o que é o amor.